igreja, ministre ao teu povo, nesse momento tão importante em que logo mais estaremos participando da mesa do Senhor. Pai, esse é o primeiro culto do segundo semestre de 2023. Ó Deus, e o desejo que há no meu coração é que a tua igreja possa compreender, ó Deus, que precisamos exercitar a nossa constância para que os 6 últimos meses de 2023 possam ser ainda melhores do que os primeiros 6 meses. Deus, para que nós não percamos o rumo no meio da caminhada deste ano, para que a gente continue, ó Deus, com o mesmo desejo de que 2023 seja o ano de fortalecer. É isso que nós pedimos, já agradecidos em nome de Jesus. E você diz? Amém, queridos. Essa é a primeira de 2 mensagens no texto que vai até o versículo 12. O versículo 12, ele é, na verdade, um dos versículos, aqui não o versículo 12 especificamente, que é bem conhecido. Eu queria que você fosse agora para o versículo 10. Um pouco mais à frente daquilo que nós lemos, Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou a alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força. Esse texto, essa expressão, a alegria do Senhor os fortalecerá, ou a alegria do Senhor é a nossa força, é aquilo que marcará as nossas mensagens, é aquilo que a gente vai refletir ao longo de todo o segundo semestre. Então é importante que você não perca o fio da meada daquilo que a gente vai estar pregando, que você participe, que você assista, participe dos cultos, no momento de adoração aos domingos. A gente vai falar sobre a alegria do Senhor, a gente vai falar sobre como ela nos fortalece e como uma vida cristã fortalecida é impossível sem a presença desta alegria, sem a presença deste contentamento. Então vamos falar sobre essa alegria que fortalece, e hoje eu quero olhar para essa primeira parte do texto com você. Semana que vem, se assim Deus nos permitir, olharemos para a segunda parte. Mas esse texto, meus irmãos, ele está no livro de Neemias, que conta mais ou menos a história do processo do retorno do povo do cativeiro babilônico. O período dos reis que antecede é um período de frieza espiritual da nação de Judá. Reis que ora servem ao Senhor, que são tementes, a Bíblia vai dar testemunho de que eles fizeram como o antepassado Davi, serviram ao Senhor, mas intercalados por governos, por reis que não serviam, que fizeram mal à nação. A gente pregou na série sobre família, sobre Manassés, falamos sobre Manassés, os piores homens da história da Escritura. Foi um desses reis maus, que levou a nação a ser idólatra. Mas tivemos também reis que temiam ao Senhor, como Ezequias, como Josias. E parte do que representava esses governos marcados pelo temor ao Senhor era o fato de que a lei de Deus, a lei de Moisés, a escritura que havia até então, que era a lei de Moisés, ela passou a ser o centro da vida daquele povo. Passou a ser o centro da vida daquele governante e daquela geração. Quero que você grave isso. Josias, por exemplo, antes de iniciar as suas reformas, quando ele manda os seus oficiais irem até o templo do Senhor, que estava deteriorado, ou como a gente fala aqui no Nordeste, destiorado. O templo estava destiorado na época de Josias. Ele manda os oficiais até lá, e eles chegam para Josias dizendo: achamos um livro, uma coisa indistinta. Achamos esse material aqui, e a Bíblia fala que quando Josias, que antecede isso tudo aqui, lê o livro da lei, ele fica desesperado, porque ele percebe que a nação, o povo de Judá, está totalmente longe daquilo que o Senhor esperava, daquilo que Deus esperava da nação. Quando isso vai evoluindo, gerações após Josias, Deus cumpre a palavra que ele tinha dito através de seus profetas, muito antes de que o povo seria levado cativo. As tropas babilônicas cercam Jerusalém, e depois de um cerco que durou muito tempo, as pessoas passando fome, a cidade cai pelas tropas dos babilônicos. Eles levam a elite do povo, né? Quando você vê lá o texto de Daniel, isso fica claro. Quando os babilônicos levam
para o seu país, o povo de Israel, eles primeiro levam a nata. Eles deixam as ruínas. E as pessoas que não eram de famílias nobres até ficam uma parte lá. Mas aqueles que tinham mais erudição, que tinham mais conhecimento, são levados, entre eles Daniel. E o povo fica 70 anos no cativeiro. Dentre tantas coisas que acontecem no cativeiro, meus irmãos, uma delas é um processo que a gente chama, hoje em dia, de aculturação. Que é quando uma cultura tem contato com a outra e aquela cultura A vai se perdendo. Aquela identidade A vai se perdendo em detrimento da identidade B. O que acontece é que os judeus, eles começam a assimilar nos vários processos que acontecem ao longo do período do cativeiro. A cultura babilônica e, em maior grau, a cultura dos medo-persas, que foram aqueles que passaram a ser o império dominante do mundo depois que venceram os babilônicos. Quando você vai ler Esther, por exemplo, você vai ter uma ideia do que é um judeu vivendo numa cultura persa, numa cultura medo-persa. E houve esse processo de aculturação, esse processo de perda. Por que eu estou explicando isso para você? Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, não temos mais hoje a nação específica que você possa dizer, essa nação é a nação que pertence ao Senhor. Aí você diz, mas pastor, lá no Antigo Testamento não diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Quero dizer para você que talvez não tenha ouvido isso, que no Novo Testamento, especialmente na configuração de país que nós temos hoje, da forma que nós temos a partir do Novo Testamento da Nova Aliança, a nação cujo Deus é o Senhor é a igreja. Então, se você tem a expectativa de que o Brasil, ou os Estados Unidos, ou a Inglaterra, seja a nação cujo Deus é o Senhor lá de Crônicas, isso não vai acontecer. Enquanto o mundo for mundo, haverá nas nações pessoas que não servem a Deus. Mas a nação cujo Deus é o Senhor está aqui. Somos cada um de nós. Nós somos o cumprimento desta palavra. A igreja do Senhor é a nação cujo Deus é o Senhor. É o cumprimento da expectativa que Deus tinha a respeito do povo de Israel, a respeito de Judá, de que eles fossem uma nação santa, uma nação separada. O que é que Pedro vai dizer em sua carta? Vocês quem? A igreja. Vocês são nação santa. Então, prazer, você não sabia, você que está aqui, você é a nação cujo Deus é o Senhor. Você faz parte. Isso não elimina o amor que nós temos pelo Brasil. Muito pelo contrário, reforça. Faz arder em nós o chamado para que todo mundo que faz parte dessa nação possa também fazer parte da nação cujo Deus é o Senhor, a igreja. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus tinha a expectativa de que os judeus, as 12 tribos de Israel, fossem essa nação. Ele fez uma aliança pautada nos mandamentos, na lei mosaica, para que o povo fosse essa resposta, para que o povo fosse essa nação, mas ele desobedeceu e o cativeiro foi a consequência disso. Mas eu queria que compreendêssemos, quando falamos sobre a nação de Israel, voltando então, na geração de Neemias, voltando até Jerusalém, voltando até a cidade santa, voltando ao território de Judá. Neemias era o copeiro do rei. Tarefa de casa para você essa semana, leia o livro de Neemias. Aqui, ó. Já que a gente falou sobre culto doméstico esses dias, leia pelo menos até o capítulo 8. Né? O livro de Neemias tem 13 capítulos. Você lendo 2 por dia, ainda sobra 1 no final da semana. Mas, tarefa de casa, leia pelo menos até o capítulo 8, para você entender. Neemias era copeiro do rei. E ele recebe do seu irmão Anani a notícia do que como estava a situação em Jerusalém. Vamos voltar lá para a gente ver isso? Capítulo 1. Olha, o versículo 1 que diz aqui. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, isso é por volta de novembro, dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens
E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso o pecado que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias está aqui preocupado e orando ao Senhor a respeito da nação de Israel, a respeito da nação de Judá e de como o estado, acho que você percebeu aqui na leitura, era terrível do povo. Agora, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos em como está o povo de Deus hoje, a igreja. Às vezes, eu tento não ser uma pessoa pessimista, eu tento olhar para a realidade da igreja e não pensar que há muitas coisas na igreja do Senhor Jesus, de modo geral, que precisam de uma intervenção urgente do Senhor, uma intervenção direta. Nós precisamos ter o nosso coração, obviamente, movido pela gratidão. Mas de tempos em tempos, o Senhor levanta pessoas que, como Neemias, são noticiadas do estado do povo de Deus. São noticiadas do estado da nação cujo Deus é o Senhor. São noticiadas de que as coisas não andam bem. E se você tem a oportunidade de ver aquilo que é pregado na internet, de ver, desde a pandemia, com os cultos online se multiplicando, aquilo que tem sido ensinado, a maneira que a palavra de Deus tem sido tratada, o testemunho que a igreja tem dado na sociedade, a maneira que os cristãos de modo geral têm se portado, parece, meus irmãos, que o cenário é destrutivo, como era o cenário de Jerusalém. Parece que os muros da nação, cujo Deus é o Senhor, estão derrubados. Parece que foram queimados pelo fogo, sobraram algumas poucas pedras. E nós somos noticiados disso todos os dias. Todos os dias nós recebemos uma notícia parecida com a que Neemias recebeu. Escândalos, desvirtuações do Evangelho, lideranças que se corrompem, o nome do Senhor sendo envergonhado dia após dia, pessoas misturando coisas que têm a ver com o nome do Senhor, com a palavra de Deus, com política, com politicagem, gente distorcendo gravemente textos da Escritura para justificar a sua causa, pastores abusando das mais variadas formas das ovelhas que Deus colocou em suas mãos, engano, erro. Eu não sei na sua rede social, mas na minha é assim, todo dia eu vejo isso, todo dia aparece algo assim para mim. E para alguns pode parecer que está tudo bem, porque em meio a tudo isso tem um monte de gente na igreja. Os cultos estão sendo frequentados. Há vídeos das pessoas pulando em adoração ao Senhor. E eu sou fãzaço disso. A gente vai ter o Connect esse mês, para a gente pular com a juventude e adorar ao Senhor. Mas nós não podemos ser parciais, meus irmãos. Há muitos lugares em que a igreja
que disse o apóstolo Paulo, é coluna e baluarte da verdade, está em ruínas. Algumas pedras queimadas. Alguns irmãos e irmãs que insistem em serem intercessores pelo povo de Deus. Algum ou outro que tem vivido com fidelidade. E todos nós somos noticiados desse estado terrível do povo de Deus. Há um hino, meus irmãos, qualquer dia desse a gente vai ensinar para a igreja, que diz: a igreja fiel, sem mancha nem ruga, que o Salvador há de remir. É a igreja fiel, sem mancha nem ruga. Eu creio com todo o meu coração nesta palavra, que o Senhor Jesus vem buscar uma igreja fiel, sem mancha nem ruga, uma noiva ataviada, preparada para o seu esposo. Mas é tanta lama, meus irmãos, é tanta sujeira, que realmente no último dia vai ficar claro, foi o Senhor Jesus que preparou essa noiva, porque se dependesse dela. Mas deixa eu te fazer essa pergunta, lendo, ouvindo aquilo, o testemunho de Neemias, como está o teu coração diante das ruínas do povo de Deus? Ao saber que em muitos lugares, em muitas congregações, nem se abre mais a Escritura. Ao saber que tem gente hoje, compartilhei esses dias, ninguém sabe mais quem canta para o Senhor e quem canta para quem é de fora. Ninguém sabe mais quem é palestrante motivacional ou quem é pregador da Escritura. Os padrões estão misturados. Estão em ruínas. Meu coração fica triste, meus irmãos, em saber que há alguns lugares, pessoas se reúnem e não se abre um texto da Escritura. Não se menciona o nome do Senhor. Músicas são cantadas, mas elas não têm nada a ver com o que Deus espera. Mãos são levantadas. Eu sei que talvez eu não esteja falando sobre a nossa realidade, e só por causa da graça do Senhor, talvez não estejamos falando da nossa realidade. Mas isso tem acontecido no meio da nação cujo Deus é o Senhor. Líderes com intrigas entre si, usando às vezes uma audiência gigante que tem nas redes sociais, para mandar indireta um para o outro, a reclamar do que o outro está fazendo, para dizer quem é mais profeta, quem é menos profeta. Como você reage a essas notícias? Como você reage a essas realidades? Saber que vivemos na nossa cidade uma realidade de centenas de igrejas, em que a gente ouve falar por aí que a pessoa que é de uma igreja vai visitar outra, o pastor coloca de disciplina. Aqui na nossa cidade isso, porque o irmão foi visitar outra igreja. Em que se chega no domingo e se fala sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. Como você recebe as notícias a respeito da nação cujo Deus é o Senhor? Agora, eu queria que você voltasse agora para o capítulo 8. Depois de se lamentar, depois de orar, depois de interceder, Neemias agiu. Ele tomou coragem, o capítulo 2 vai falar sobre isso. Ele falou com o rei, e o rei lhe deu autorização para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros. E Neemias, junto com as famílias, começa o trabalho de reconstrução dos muros, de reconstrução de cidadela, né? E oposição acontece, pessoas se colocam para atrapalhar a obra que Neemias recebeu, para atrapalhar aquilo que Neemias estava fazendo junto com as famílias de Judá. E eu fico assim, impressionado, que as pessoas ainda se surpreendem que o mundo tem problema com a igreja. Sério, eu fico assim, impressionado.
Em Neemias se levantou a oposição de Sanbalate, Tobias, Gesem, líderes de outras províncias que se colocam ali como um obstáculo. Quem é que diz que eles vão levantar esses muros? Meus irmãos, o trabalho do Senhor sempre vai ter oposição. Aquilo que você faz para o Senhor, aquilo que nós fazemos como servos e servas do Deus Altíssimo, vai enfrentar a oposição. Paulo disse a Timóteo: todos aqueles que desejam viver piedosamente no Senhor Jesus, eles enfrentarão perseguição. É uma certeza, não é uma possibilidade. E se nós queremos ser um povo fortalecido no Senhor, cuja alegria do Senhor é a nossa força, a gente vai enfrentar a oposição. Você já viu alguém forte na sua vida que nunca enfrentou dificuldade? Não. As pessoas falam: essa geração é uma geração de pessoas fracas, é uma geração de meninos e meninas que não conseguem lidar com dificuldades. É, porque eles não têm dificuldades. A gente colocou na nossa cabeça, os pais e as mães: eu vou dar tudo que meu filho não teve. E se esquecem que foi justamente que nós não tivemos tudo, porque você não teve tudo, que você criou força, resiliência, capacidade de lidar com dificuldades, com obstáculos. Aí dá tudo, não se encontra dificuldade nenhuma. Que resultado se poderia esperar, não é verdade? Obstáculos se apresentam, mas aqui a obra já está avançada. Algo já foi construído, o muro. E aqui depois, versículo 1 diz: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Então, depois que todo mundo cumpriu a missão de reerguer os muros, né, de se estabelecer em suas cidades, cada um faz as suas casas, reconstrói, vamos então cuidar da realidade espiritual do povo. Vamos trazer o povo para ouvir a lei de Moisés, para ouvir a Escritura. E entenda isso, falamos isso ontem no encontro de casais. A igreja do Senhor, nós não estamos 7 dias da semana, 24 horas por dia aqui nesse lugar. Você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, mas é importante que o povo se ajunte. É importante que o povo se reúna. Há horas em que fazemos o nosso culto doméstico, como a gente falou na escola bíblica dominical, a gente vai continuar falando semana que vem. Mas há momentos em que o povo todo tem que se ajuntar. Em que o povo todo está junto. Meus irmãos, por que você acha que tantos motivos aparecem, pequenos ou grandes, significativos ou insignificantes, para que você não esteja no ajuntamento? Para que você não esteja no culto público? Para que você não esteja no momento de adoração? Você acha que se não tivesse alguma coisa importante naquilo que nós fazemos aqui, não seria difícil, seria fácil a gente estar aqui nesse lugar? Mas o Salmo diz: ali o Senhor ordena a sua bênção. E se, eu estava esses dias lá em casa, Maíra ouvindo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Que é isso, pastor? Satanismo? Não, é um livro do C.S. Lewis. Ele escreveu um livro com esse nome, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E ali ele usou a lógica de pensar como inimigo. E esse livro são cartas que esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Maldanado. As cartas do Maldanado, porque quando eu li a versão era um outro nome. As cartas do Maldanado para o Vermelindo. São 2 diabinhos se correspondendo. E ali ele mostra as estratégias do inimigo na vida familiar. Um diabo ensinando o outro como atrapalhar a caminhada do paciente. Eles chamam o camarada lá que vai se convertendo ao longo do livro, eles chamam o camarada de paciente. Se existisse mesmo um diabinho chamado Maldanado, com certeza ele estaria escrevendo para o seu discípulo diabinho
sobre como é importante que as pessoas não congreguem, sobre como é importante que as pessoas não estejam no ajuntamento, sobre como é importante que as pessoas tratem o culto, o momento de adoração, como algo nem secundário, mas em último lugar da lista. Assim, no primeiro dia do 7º mês, versículo 2, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e de todos que podiam entender. Esse processo, meus irmãos, de se fortalecer na alegria do Senhor, ele não exclui ninguém. Todos aqueles que eram capazes de compreender, há muito debate sobre esse texto. Tem igreja que não pode ter salinha das crianças, porque o texto diz que tem que estar todo mundo no meio da assembleia. Tem gente que diz, né, o versículo, e é assim que nós compreendemos ele, que aqueles que são capazes de compreender, eles estão aqui, né, por isso que a criança já em certa idade, ela pode estar participando do momento da pregação. Mas ali elas estão sendo ministradas de uma forma que elas possam, em uma linguagem que elas possam compreender. Mas fato é que o processo do Senhor de fortalecer a sua nação, de fortalecer o seu povo, passa e acontece de modo democrático. A gente tem batido e repetido nessa tecla. A igreja do Nazareno de Caruaru, ela não é, o serviço na igreja, aquilo que fazemos na igreja não é para pessoas especiais. Se tem uma pessoa que eu não sou, se tem uma coisa que eu não sou enquanto pastor da igreja, é especial. Graças a Deus que o Senhor deu à sua igreja um pastor saído do meio da igreja para você se lembrar de que não tem ninguém mais importante do que ninguém. Você pode servir, você pode auxiliar os ministérios, você pode participar daquilo que está acontecendo. Não pense que pelo fato de que havia um sacerdote lendo e as pessoas ouvindo, que elas não estavam participando ativamente daquilo que está acontecendo. Porque quando lemos os versículos posteriores, o povo ergue as mãos, o povo adora. Por que a pessoa que está ministrando, ela diz tanto, cante, diga isso, né, louve, levante as mãos, e videira. Por quê? Para que a gente não se esqueça disso. Não estamos participando não é porque aqui é mais alto, que aqui tem uma plataforma onde a gente está assistindo daí o que está acontecendo daqui. Não existe isso na igreja. Todos estão participando, todos estão adorando, todos estão servindo. De modo que não há especiais no reino de Deus. Homens, mulheres e todos aqueles que eram capazes de entender. Agora vem a parte que dói no coração dos apressados. Versículo 3, ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e todos os outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura da lei. Do nascer do sol até o meio-dia. Dá quantas horas? 5 horas da manhã até meio-dia. Dá quantas horas? 7 horas. E aí o povo ouve nesse processo a leitura do livro da lei. Né? Isso fala sobre a disposição e a honra que nós damos para a palavra do Senhor. Pensemos que há crianças de mais idade aqui. Imagine o que é diante da leitura do livro da lei, 7 horas em pé. Às vezes, não sei se alguém aqui trabalha no ramo, você passa numa loja, no comércio, e você vê aquelas pessoas, né, passam 7, 8, 10 horas, às vezes, no dia em pé, trabalhando, servindo. É daqui, inclusive, dessa leitura que o povo ouviu em pé, que nós retiramos, algumas igrejas retiram o costume de quando lida a palavra do Senhor, todos ficam de pé. Uma postura de reverência, uma postura de reconhecimento de que a lei do Senhor é a autoridade sobre o povo de Deus. Steven Lawson diz, não ouça um homem que não ouve a Deus. E a pregação, ela só é palavra de Deus quando ela reflete os valores da palavra de Deus. Quando ela é fiel à palavra de Deus, quando ela é fiel à Escritura. Isto é a palavra de Deus sendo pregada, a voz do Senhor falando. Mas quando lemos a palavra do Senhor, temos a certeza que é o próprio Deus falando através da sua palavra. De modo que se nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós lemos a palavra de Deus. E se nós queremos ouvir ela de forma audível, clara, a gente lê em voz alta. É o modo principal, suficiente pelo qual Deus fala através do seu povo.
Então, o povo de Deus ele só é fortalecido onde a palavra é entronizada. Onde a palavra, a escritura é a autoridade sobre a igreja. Onde ela é a autoridade sobre o povo de Deus. E a reforma protestante, ela resgatou isso. Porque a igreja, ela perdeu isso ao longo dos séculos. Ela disse, pronto, a autoridade sobre o povo de Deus não é mais a escritura. É a escritura e esse camarada aqui que a gente vai dar um apelido para ele bem bonito. Fica lá em Roma. E ele agora é a autoridade sobre a igreja. Não, é a escritura e aquilo que faz parte da tradição da igreja. E por causa disso, Lutero, os demais reformadores, eles disseram, não, a igreja, o povo de Deus, ele só tem uma autoridade sobre ela, que é a palavra de Deus. E o que nós vemos hoje, meus irmãos, é um senso de megalomania, uma possessividade que há nas igrejas, pessoas, seres humanos de carne e osso, que tem fome, que dorme, tem dor de cabeça, sendo colocadas no lugar que só pertence às escrituras. Ninguém tem o direito de ser autoridade sobre a igreja, meus irmãos, de ser a autoridade máxima sobre a igreja. Ah, mas o senhor pastor está dizendo isso. Pedro diz, em uma de suas cartas para os presbíteros, não hajam como dominadores do povo. A partir do momento que um líder, ele não é submisso à palavra de Deus, ele começa a colocar aquilo que ele acha, aquilo que ele diz que é. Eita, fulano chegou, bora lá tirar uma foto com ele, meu Deus, que homem e mulher. A partir do momento que a gente só dá atenção à palavra, aquilo que é pregado, quando vem o fulaninho famoso, nós estamos dizendo que a palavra de Deus não é o centro, é aquela pessoa. E isso é um mal de tradicionais, de pentecostais, espero que não seja um mal de nazarenos. Os tradicionais têm as suas figurinhas, que só vale se for aquela figurinha lá pregando. Só é de Deus se for o ciclano. Só é bom quando vem de aquela pessoinha lá. Não vou dizer o nome de ninguém, não. Nos pentecostais também tem isso. Ah, quando o fulano prega é diferente. Por quê? Por causa do fulano ou por causa da palavra que é entronizada na pregação do fulano? Cuidado, meus irmãos. Leram a lei, uma postura de reverência o povo recebe durante 7 horas. A gente sempre diz aqui, né, que os cultos africanos, eu não quero estabelecer uma cultura que é diferente da nossa, mas os cultos africanos, 3 horas de culto, 3 horas de adoração, eles começam na brincadeira, né? E é dança. Esses dias eu estava pesquisando percussão na internet. Às vezes eu olho para o louvor da gente e disse, rapaz, faltava uma percussão. Antigamente, o primeiro instrumento que eu toquei na igreja foi percussão. E ainda hoje tem um lugar bem querido no meu coração. Eu amava quando a gente... O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. E a percussão moendo. Qualquer dia desse aparece uma percussão aqui na igreja. Do nada. Os nossos irmãos africanos, às vezes sem instrumentos de corda, só a percussão moendo. Né? Eu vi um louvor esses dias que é 2 frases e o vídeo é 40 minutos. Ah, porque o worship não tem isso. Quando há, meus irmãos, um senso de temor no coração, um senso de que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, não importa se é 2 frases. A música do Asaf Borba, Jesus, Jesus, Jesus. Louvor traduzido para tantas línguas que você não faz nem ideia. Vi um vídeo esses dias do pessoal cantando em árabe, a coisa mais linda do mundo. Um nome sobre todo o nome. Ai, pastor, porque é worship. Vai lá, os irmãos africanos, percussão, 3, 4 horas. Eu vi esses dias, como eu estava dizendo, um louvor, 2 frases, 40 minutos. Eu disse, vai mudar não? E o pessoal lá dançando, cantando. Ah, meus irmãos, quando nós entendemos quão valiosa é a presença do Senhor, quão valiosa é a palavra do Senhor,
isso muda a forma como nós o adoramos. Ou você acha que tinha uma cobertazinha para o povo? Milhares de pessoas ficar. Será que dava para ter uma cobertazinha? Meio-dia, Igreja do Nazareno de Caruaru, na estação ali, ferroviária de Caruaru. Das 5 às 12. Benção, né? Onde a palavra de Deus é a autoridade. Onde nós reconhecemos que quando a palavra é pregada, o potencial para a verdadeira alegria no Senhor, o verdadeiro contentamento no Senhor ser gerado, está garantido. Agora, vamos continuar no texto. Ele diz: o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Se você não sabia de onde vem o costume de algumas igrejas, né, que eu respeito, mas nós não fazemos isso aqui, coloca aquelas cadeiras, né? Eu já fui em algumas igrejas pregar que é assim, coloca as cadeiras dos presbíteros, dos diáconos, coisas assim. E aí eu fui uma vez uma igreja dessa, sentei no meu canto quietinho. Aí a pessoa que estava responsável pelo culto, ela disse: pastor, o senhor é o pastor Davi? É, sou eu mesmo. Pronto, sente ali. Aí o pastor Davi, que gosta de mexer um pouquinho, né, sentado na frente do povo, fica meio tímido. Mas as igrejas que adotam esta prática tiram disso aqui, dessa passagem da Escritura, o fundamento para essa prática. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, tudo nome que você lê aí para os seus filhos, pensar aí, e tiver sem ideia para colocar o nome no filho. Esse último é muito bom, Mesulão. Então, o versículo 5 diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Reverência, meus irmãos, temor do Senhor. Eu sei que isso pode parecer coisa dos antigos, às vezes eu fico nostálgico, eu sou jovem, mas tem um pedaço do meu coração que é antigo. Ontem eu estava ouvindo Osés de Paula, depois que a gente chegou do jantar de casais aqui, e me veio a música no coração, né? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Às vezes a gente precisa, meus irmãos, resgatar algumas coisas que fazem parte do princípio do temor, e que é para todos. A Bíblia é lida, vamos levantar, que mal faz? Você chega no culto, está acontecendo uma oração, a leitura da palavra, espera um pouquinho na porta, é a palavra do Senhor que está sendo lida, é a oração ao Deus dos céus que está acontecendo. Às vezes a gente fica: eita, o culto atrasou, bate a porta do carro, buzina, chama alguém que está lá dentro, paz do Senhor. É a palavra de Deus que está sendo lida, meu irmão, minha irmã. É uma oração que está acontecendo. Chega no culto, como fazem com muita propriedade nossos irmãos pentecostais, ou sentado, ou ajoelhado, como eles costumam fazer. Faz uma oração, colocando o teu culto diante do Senhor. Se prepara para entrar na presença de Deus. Mas a gente não vive na presença dele. Com certeza, nele vivemos, nele existimos. Mas esse lugar, meus irmãos, os tradicionais chamam, é o culto solene. Há uma solenidade nisso aqui. Há um temor que precisa permear aquilo que nós fazemos. Há uma reverência que é exigida. A gente sempre conclui os discipulados com um encontro sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por fim, Esdras, né? A autoridade não é Esdras, a autoridade é o livro da lei. O temor não é a Esdras. Pastor, se não for para o culto, o que é que o pastor vai fazer? O pastor provavelmente, a não ser que você passe muito tempo sem vir, aí ele vai dizer: pelo amor de Deus, cadê você? A autoridade é a palavra. A palavra está entronizada, a lei do Senhor está entronizada. E onde a lei do Senhor é entronizada, onde a palavra do Senhor é entronizada, a alegria,
a alegria que vem do Senhor, que a gente vai falar semana que vem, continuar falando sobre ela. Esdras, versículo 6, louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Louvor, mãos erguidas, adoração, responsividade. Eu sei que todo mundo tem o seu perfil, tem gente que é mais quietinha, amém, tem gente que é mais agitada, amém. Mas precisa haver algum nível de responsividade àquilo que nós estamos, ao culto que nós prestamos ao Senhor, mesmo com o nosso jeito. Ah, pastor, eu tenho um jeito mais na minha, amém, o seu jeito é mais na sua, mas dê um amém pelo menos, bem para você mesmo e para Jesus, responda ao que está acontecendo, reaja àquilo que está acontecendo na presença do Senhor, aquilo que está sendo falado, porque isso demonstra que você entende que isso é para você também, que você faz parte. Mas precisa haver humilhação. Eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Não é coisa de muçulmano, olha, né? Colocar a boca no pó, olha só. Já dizia, né, o profeta, Tales, joelho no chão e boca no pó. Vou falar agora, ouça a minha voz. Humilhação. O Senhor exalta aqueles que se humilham, mas Ele resiste aos orgulhosos. De nada adianta, meus irmãos, estar em uma igreja, uma comunidade de fé, onde a palavra é exposta com fidelidade, onde há uma preocupação em reerguer as muralhas caídas entre a nação do povo de Deus, que é a igreja. Não adianta estar no lugar onde o louvor é cristocêntrico, onde os irmãos são uma bênção, se eu resisto à palavra de Deus. Teve uma época que eu fiz um alisamento no meu cabelo. Muito tempo atrás. Olha, a irmã Célia fez um gesto ali, nem olhe. E depois do alisamento, meu cabelo, além de ficar muito lindo, né? Além de ficar muito bonito, ele ficou impermeável. Batia água, eu sei que tem gente que tem o cabelo impermeável também, que nem eu. Hoje ele é menos impermeável. Batia, parecia que estava batendo naqueles tapetes, aqueles tapetes da Shopee, que bate e não pega água nele. Eu sei que você fica olhando as chadinhas da Shopee. Tem gente que é impermeável à palavra. Nada entra. Construiu uma muralha no coração. A palavra bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. Até quando? Até quando teremos um coração duro para receber a palavra do Senhor? Tiago fala, submetam-se à palavra implantada em vocês. Mas tem gente que nem deu espaço para a palavra ser implantada. Que bate e volta. Crente, está na igreja há anos, mas é impermeável. Não absorve nada do que vem do Senhor. Ah, pastor, mas é porque você não sabe as decepções que eu já tive. Se a palavra de Deus já decepcionou a você, glória a Deus. Se foi a palavra que fez isso, a palavra faz um monte de coisa com a gente. A palavra me decepciona às vezes, sabia? Mas é comigo mesmo. É porque eu já tive muitas tristezas na igreja. A palavra já me deixou triste também. Com quanto ainda falta para eu ser mais parecido com Jesus. Mas a gente não pode arrumar desculpa para ser impermeável, meus irmãos. Deixa isso para aquela bota bem chique, deixa para o tapete da Shopee, mas você, quando ouve a palavra, acolha. Se hoje ouvires a voz do Senhor, diz o texto dos Salmos, repetido lá em Hebreus, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Sabe por quê? Porque só temos acesso a essa palavra. Assim como o povo, só pôde conhecer a lei do Senhor, só teve a oportunidade de ouvir a lei do Senhor. A gente vai contar mais uns detalhes sobre isso semana que vem. Não deixe de vir. Só teve condições de ouvir aquilo que era falado. Porque isso foi provido
pelo Senhor. Tudo que nós temos é provido pelo Senhor. Né? A gente canta, já cantou várias vezes essa música aqui, eu acho a coisa mais linda do mundo. Temer porque se eu estou firmado, né? Guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jirê, irá prover de novo. Ele provê. Ele proveu para Abraão um substituto para Isaac. E ele proveu para mim e para você um substituto. Perfeito. Alguém que pôde receber sobre si o castigo, a justa indignação e ira de Deus sobre o pecado, para que a gente possa adorar Ele com alegria. Ele proveu esse substituto que é o Senhor Jesus Cristo. Ele proveu a oportunidade da geração de Neemias, de Esdras, voltarem a ter o seu lugar de adoração, a ter a oportunidade de adorar o Senhor. Depois veio o Zorobabel. Maravilha, coisa boa, mas só porque Deus provê, só porque Deus garante. Nós entregamos para Ele aquilo que vem das mãos dEle. Então até o culto que nós prestamos ao Senhor vem dEle mesmo, porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Ele provê aquilo que é necessário. O Deus que chama é o Deus que provê. O Deus que convoca é o Deus que providencia. O Deus que te diz: meu filho, minha filha, o que é que você está esperando para colocar em prática esse ministério que eu te dei? Para fazer aquilo que só você foi chamado para fazer? E que você está, mas eu não sei como é que eu faço, o que é que eu preciso, como é que eu faço para começar? Não, Ele é quem provê. Ele é quem vai dar todas as ferramentas. E demorar a fazer aquilo que o Senhor espera de você, é colocar o sucesso da obra de Deus nas suas mãos, nas minhas mãos. Olha o tamanho da minha mão. Eu estou tentando aprender teclado, a maior dificuldade de fazer uma nota, que é essa mãozinha. Será que é dessas mãos que Deus depende para que a sua obra seja concluída? Será que é das suas mãos? Lance-se, faça. Tome coragem que Neemias tomou. Tome a coragem que Esdras tomou. Esdras foi mais corajoso que Neemias. Ele foi com uma leva de gente. E ele teve vergonha de pedir ao rei uma escolta para acompanhar o povo que ia com ele. Que ele disse: se eu pedir uma escolta, eu vou estar dizendo que eu não confio no meu Deus. Eu vou estar dizendo que eu não confio que Ele vai me proteger. Se lance. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele fará. Tudo isso pode acontecer com o objetivo de que a igreja do Senhor seja fortalecida. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa alegria que fortalece, mas eu vou pedir que você fique de pé agora. Nós vamos, nesse momento, participar da mesa do Senhor, esse Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos para adorá-lo. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, nós nos colocarmos diante do Senhor, pedindo que Ele nos visite nesse momento. Todos aqueles que já nasceram de novo, todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, são convidados a participar da mesa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 diz: examine-se o homem a si mesmo, então tome do cálice, tome do pão. Examine o seu coração agora nesse momento. Coloque-se diante do Senhor. Se você puder, se ajoelhe. Faça uma oração de confissão, de entrega. Coloque sua vida diante do Senhor agora. Acabamos de ler que o povo tomou uma decisão de se humilhar diante do Senhor, de buscar a face do Senhor, de se prostrar. Uma das coisas que, pescando, Maíra, ouvindo a Cartas de um Diabo, ao seu aprendiz, é que
o inimigo lá tentava convencer. Diz: convença ele de que a posição em que o corpo dele está não faz diferença nenhuma na oração. Então, às vezes, se ajoelhar é externamente demonstrar: eu tenho um Senhor sobre mim. Para onde mandar, eu vou. O que Ele disser para fazer, eu faço. Vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante dEle agora. Peça perdão. Reconcilie-se com o Senhor, se necessário. Examine-se do homem a si mesmo. Então, tome do cálice. Participe da ceia. Não se examine para condenação, para se privar desse momento. Peça perdão ao Senhor. Reconcilie-se. Se é necessário reconciliar-se aqui, reconcilie-se aqui com a pessoa com quem você necessita desse trato. Se não está aqui, comprometa-se com o Senhor de reconciliar-se, de procurar essa pessoa, de pedir perdão, de perdoar. Em nome de Jesus. Deus, agradecemos a Ti por essa manhã e colocamos em primeiro lugar as nossas próprias vidas diante do Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, Tua graça, Deus, sobre nós, para que o Senhor nos ajude, Deus, a participar, ó Deus, desse momento com interesse de coração, com alegria, mas reconhecendo que é um momento solene, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, que estejamos, ó Deus, cientes de que foi a Tua graça que proveu, Deus, esse perdão para nós, que proveu essa expiação, que proveu essa substituição. Obrigado, Pai. Confessamos a Ti todo pecado, Deus, em obra, naquilo que falamos, naquilo que pensamos, nos pensamentos errantes, nos julgamentos equivocados, na exaltação desnecessária, toda ira, toda amargura. Nós nos desvencilhamos dessas coisas, toda tristeza, todo medo, toda ansiedade, todo ódio, toda raiva, todo rancor. Desvencilhamos, nos desatamos dessas coisas. Nossos olhos estão no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Perdoa-nos, ó Deus, pela Tua grande misericórdia, pela Tua infinita bondade, pelo Teu fiel amor. Perdoa-nos, ó Deus, e enche o nosso coração de gratidão ao participar da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Chamar aqui as oficiais da igreja para nos ajudar na distribuição